E aí, pessoas, beleza? Segundo vídeo de janeiro de 2021. Hoje seguiremos a análise dos elementos que compõem a identidade de Euler. Vamos lá! Relembrando então, a identidade de Euler me diz que E na IP mais 1 é igual a zero. Na última aula, nós analisamos o número de Euler, e o π. Hoje, a gente vai fazer a análise mais profunda do I, da unidade imaginária, do 1 e do 0. Vamos lá! E a unidade imaginária surgiu lá por volta do século 17, quando os matemáticos se depararam com equações desse tipo aqui, ó, x² mais 1 igual a zero, x² igual a menos 1. Daí os camaradas foram fazer x, então é igual a raiz quadrada de menos 1. E daí, ó, o que fazer? Daí surgiu a unidade imaginária, onde definiu-se que i é equivalente à raiz quadrada de menos 1, portanto, i ao quadrado é menos 1 aqui, se eu elevar os dois lados ao quadrado. Daí veio toda a teoria dos números complexos, né? Porque um número, o imaginário é um número complexo cuja parte real é igual a zero. Aí, quando tu faz, por exemplo, raiz quadrada de menos 16, isso aqui é raiz quadrada de 16, que pode ser mais 4 ou menos 4, e a raiz quadrada do menos 1, que é i. Então, raiz quadrada de menos 6, menos 16 pode ser mais 4i ou menos 4i. Aí, pensando na unidade imaginária por si só e na identidade de Euler, que é o nosso objetivo de análise hoje, a gente tem que E na IP mais 1 é igual a zero, certo? Então, E na IP é igual a menos 1, concordam? Qual é o operador inverso exponencial? É o operador logarítmico. Se eu aplico, como eu tenho uma igualdade, tudo que eu faço na esquerda, se eu fizer na direita, a igualdade permanece. Dessa forma, eu tenho que logaritmo natural de E na IP é igual a logaritmo natural de menos 1. Se a gente lembrar das propriedades dos logaritmos, já revisadas aqui no Matemática Leve, quando eu tenho um expoente no logaritmando, isso é equivalente ao expoente passar aqui para frente do logaritmo. E aqui, logaritmo natural de menos 1. Ora, logaritmo natural de E é logaritmo base de E. Isso aqui vale 1. Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, ó, até o meu cachorro sabe. Então, até o cachorro do meu professor sabe que logaritmo natural de E é igual a 1. Daqui sobra que IP vezes 1 é IP é igual a logaritmo natural de menos 1. Bah, mas não existe logaritmo de número negativo, né? Mas do logaritmo natural de menos 1 existe, tá lá, ó, por causa da unidade imaginária. Então, logaritmo natural de menos 1 é igual a IP. Te liga nisso. Seguindo, então, a análise dos elementos que compõem a identidade de Euler, que a gente já está esquecendo qual é, né? Esses aqui nós analisamos, agora vamos analisar o número 1. Quantas informações a gente tira dele? A partir do 1 se constroem todos os demais números, porque 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, todos os demais números naturais, que são os inteiros positivos. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, ó. 4 vezes 1 é 4, já 4 dividido por 1 também é 4. O número 1 é o elemento neutro da potência, ó. 4 elevado na 1 é 4. E ainda, o 1 é um valor implícito em todas as expressões algébricas, expressões numéricas, né? Como assim? Por exemplo, quando a gente faz integral de du sobre u, tá implícito que eu tenho 1 sobre u aqui na frente, não tá? Por exemplo, quando eu faço raiz quadrada de x, tá implícito, ou de x ao quadrado, que eu tenho raiz quadrada do 1 vezes raiz quadrada do x ao quadrado. Eu tenho 1 multiplicando aqui na frente, ele está implícito ali. Então, eu fiz a raiz quadrada do 1, que é 1, raiz quadrada do x ao quadrado, x. Esse x aqui está sendo multiplicado invisivelmente pelo número 1 aqui na frente. E do zero, quais informações que eu tiro acerca do zero, né? Que está presente na identidade de Euler. A gente está analisando cada um dos elementos. Bom, o zero, ele foi definido pelos índios antes de Cristo. Ele vem do árabe, o seu símbolo, e significa vazio.
Ele foi introduzido na Europa somente no século XII pelo Fibonacci. Fibonacci, aquele da sequência numérica, né? Um matemático italiano bem importante. Bom, a partir da introdução do zero lá no sistema decimal e de todo o sistema arábico, a gente foi desenvolvido o sistema de contagem arábico, e aí se pôde contar 0, 1 do sistema decimal de 0 a 9, a partir de qual se reproduz todos os outros números. Por que isso é tão importante? Porque imagina nós nos dias de hoje, se isso não tivesse sido inventado, multiplicando, dividindo em números romanos, que bonito que ia ser, né? Ainda, o zero, pessoas, não tem sinal, né? Tanto que o zero divide a reta dos reais, né? Entre positivos e negativos. O zero é um elemento neutro, ele faz uma divisão, ele faz essa barreira. Ainda, o zero, antes de um número qualquer inteiro, ele divide por 10. Como assim? Eu tenho um número inteiro, por exemplo, 5. O zero antes dele é 0,5, ou seja, é 5 dividido por 10. Agora, o zero depois de um número inteiro, por exemplo, o zero depois de um número inteiro, ele equivale a multiplicar por 10. 50 é 5 vezes 10. Qual mais informação que eu tenho acerca do zero? Ora, o zero é o elemento neutro da adição e da subtração. Como assim? 4 mais 0 é 4, né, pessoas? 4 menos 0 também é 4. E ele é o absorvente da multiplicação. O que significa isso? Ora, 4 vezes 0 é igual a rosca. Ou seja, o zero multiplicado por qualquer coisa é sempre zero, sempre rosca. Por isso que ele é dito absorvente, né? Ele consome com outro número. E na divisão? Na divisão a gente tem que ter um cuidado. Porque, ó, quando eu faço zero dividido por qualquer número, isso é sempre igual a zero. Porque a máxima da prova real da divisão se faz. Ó, quando eu divido, eu vou fazer 5 vezes 0 igual a zero. E isso vale para qualquer denominador que eu tenha aqui. Agora, quando é o contrário, por exemplo, 4 dividido por zero, qual número que quando multiplicado por zero vai ser 4? 0 vezes o quê que vai me dar 4 para eu tirar a prova real? Então, isso aqui não existe, né? Assim como zero dividido por zero. Ora, se isso aqui existisse, eu ia fazer 0 vezes o quê que vai me dar zero? Como o zero é o absorvente da multiplicação, este o que ali podia ser 3, podia ser 4, podia ser 10. Todas essas possibilidades me voltam zero. Por isso que tanto aqui quanto aqui, nós temos a chamada indeterminação matemática. Por isso que a gente não consegue, porque a gente não consegue tirar a prova real da divisão, né? Ainda, na potência, quando a gente faz todo número elevado a zero é igual a 1, veio da onde? Acho que a gente já viu isso aqui no Matemática Leve, né? Ó, eu tenho um número, uma coisa dividido pela mesma coisa, divisão de potência mesma base, conserva a base, diminui os expoentes. Então, eu tenho 4 menos 4, rosca, 3 na 0, 1. É o mesmo que fez aqui, ó. Uma coisa dividido pela mesma coisa, a igualdade tem que permanecer. Ainda tem mais informação sobre o zero? Tem. Ainda, zero elevado a qualquer n diferente de zero é zero. Por exemplo, zero elevado na 7 é igual a zero. Zero elevado na 3 é igual a zero. Zero elevado na 1 meio é a raiz quadrada de zero, que também é zero. Agora, se esse n aqui for um número negativo, como eu tenho aqui, ó, 0 na menos 4, ora, expoente negativo é 1 sobre, empurra para baixo, né? Então, é 1 sobre 0 na 4. 0 na 4 a gente sabe que é 0, e isso aqui, o que me dá? Uma indeterminação. Portanto, esse n aqui tem que ser diferente de 0 e positivo. Então, 0 elevado na n, desde que o n seja maior do que 0, é sempre igual a 0. Mas, que informação além ainda que eu tenho sobre o zero? Ora, eu tenho essa aqui, ó. E se eu fizesse 0 elevado na 0, quanto que isso ia valer?
Ora, vai lá no meu feed e procura que tem uma aulinha lá exatamente com a informação quanto vale 0 elevado a zero. E ainda, 0 fatorial é igual a 1. Por quê? Tem outra aulinha lá, vai no meu feed ou no matematicaleve.com.br que eu te respondo lá essas perguntas. Terminamos então a primeira semana de 2021. Semana que vem tem mais. Agora eu fui. Beijos meus e do Caboclo.